que é a quimioterapia e como ela age em nosso corpo? Esse termo, quimioterapia, ele é um termo que abrange uma série de terapias, que são as terapias que a gente recomenda, na verdade, para pacientes com câncer. Na verdade, qualquer remédio é uma quimioterapia, mas esse nome ficou principalmente para pacientes que estão em tratamento de câncer. A gente passa por uma época de muita mudança, então eu vou falar inicialmente do que a gente chama de quimioterapia clássica. Então a quimioterapia clássica é um grupo de medicamentos que visam destruir as células tumorais. Elas fazem isso principalmente através de destruição do material genético da célula, do DNA da célula. E é lógico que como essa célula tumoral ela parece uma célula normal, daí vem os efeitos colaterais, principalmente queda de cabelo, mucosite, porque ele também atua nas células normais. O que a gente vem percebendo nos últimos tempos é uma mudança das quimioterapias clássicas para terapias mais alvo. Então hoje a gente tem uma série de medicamentos que são mais dirigidas a uma mutação, a um jeito da célula proliferar, e com isso acaba poupando o paciente dos efeitos clássicos da quimioterapia. E quais são os tipos de quimioterapia e como elas se definem no tratamento? Então, isso depende de uma série de coisas. Então a gente tem, principalmente baseado no tipo de doença, no estadio. Por exemplo, eu fiz a quimioterapia intratecal. Em que caso é utilizada a intratecal? A intratecal, ela é feita no sentido da gente fazer uma profilaxia de uma infiltração do sistema nervoso central. Então, alguns pacientes, sejam com leucemia ou sejam com linfomas, a gente consegue estimar o risco que a gente consiga tratar sistemicamente, mas que vá parar uma outra célula no líquor, no sistema nervoso central. Para esses pacientes, ou porque tem massas muito próximas, os seios da face, ou por outros fatores, a gente coloca um pouquinho de químio no líquor justamente para fazer essa profilaxia. Quimioterapia intravenosa é um outro tipo que tem, a subcutânea. Exatamente, aí isso são as vias que a gente tem de fazer a quimioterapia. A gente tem quimioterapia orais, hoje em dia principalmente, e as endovenosas, que são as mais comuns. As orais, de uma maneira geral, elas vêm cada vez mais se tornando alvos. Remédios novos geralmente são medicamentos orais, e as endovenosas, os tratamentos clássicos. Como são escolhidos os protocolos? Então, para cada doença a gente tem alguns protocolos, e aí cabe obviamente a escolha do médico olhando para o paciente. Então, quando a gente olha para um paciente, a gente olha uma série de coisas, às vezes por isso que o paciente fica meio assim, por que esse médico está pensando tanto? Então a gente olha para o paciente, define o que esse paciente tolera, qual o tipo de doença, onde essa doença está pegando, para a gente com tudo isso escolher o protocolo para isso. Então a gente vai mais ou menos dividindo isso aí até chegar no melhor tratamento para esse paciente. Muitos pacientes se queixam que a quimioterapia vermelha é a mais dolorosa. Mas por que, doutor? Engraçado isso, não tem um motivo muito científico para isso. A quimio vermelha, na verdade, a clássica são as antraciclinas ou a doxorubicina, que realmente é uma quimioterapia que dá náusea. Mas tem uma série de outras quimioterapias, as platinas, por exemplo, que dão náuseas iguais. As pessoas, quando descobrem o diagnóstico de câncer, já se preocupam já com a queda de cabelo, com a infertilidade, com problemas de pele, com várias situações que norteiam a vida do paciente. Qual a dica que o senhor tem para dar em relação a isso? O que o senhor aconselha? Realmente, esse momento do diagnóstico de câncer é um momento muito difícil para o paciente. O que eu acho que é importante conversar sempre com o médico. O que se esperar de efeitos colaterais da quimio? Porque são muitas drogas com efeitos colaterais muito diferentes. Náusea é bastante comum, mas hoje em dia a gente tem um armamento muito bom para náusea. A gente tem remédios bons, a gente tem uma série de mudanças de nutrição, de dicas para o paciente superar a náusea. A queda de cabelo, infelizmente, ainda é uma realidade. Então isso, querendo ou não, isso impacta bastante para o paciente. Mas a gente cada vez mais vai deixar de usar essas terapias clássicas para ir para as terapias novas. E as terapias novas, um dos principais motivos a gente está fazendo isso, além, obviamente, da eficácia, é um perfil de toxicidade melhor. Que eu acho que é importante sempre perguntar para o seu médico sobre fertilidade. Muitas vezes a gente está falando de pacientes jovens que descobrem, então é bom conversar, por quê? Porque tem o que fazer. Pode congelar o sêmen, pode fazer uma coleta de óvulo, enfim, há opções para se fazer isso, há medicamentos que protegem também a mulher. Então é isso, eu acho que o mais importante quando o paciente, obviamente, recebe um diagnóstico desse, é conversar com o médico, saber o que pode ser feito, para amenizar esses efeitos colaterais e o que se esperar da quimioterapia. Doutor Guilherme, quais os efeitos colaterais que o paciente deve informar o seu médico caso ocorra alguma intercorrência? Bom, o efeito colateral
principal que a gente se preocupa como médico é a febre. Porque a febre pode não ser nada, mas pode ser uma infecção. Então, febre sempre é igual contactar o seu médico ou procurar o pronto-socorro conforme a orientação dele. Qualquer sintoma que fuja um pouco do habitual, é importante relatar para o médico. Ter um pouco de náusea, ter um pouco de vômito pós-químio é relativamente comum. Aquilo que se perdura mais do que se esperado, 4, 5, 6 dias de muita náusea, vômitos, é bom falar com o seu médico. Quadros diarreicos, a mesma coisa. Enfim, o que é importante é pensar que quando o médico te explica quimioterapia, existe o que é esperado. Qualquer coisa que fuja do esperado, é importante falar com o seu médico. Chique show, doutor. Doutor, pra gente encerrar, o paciente pode ter uma vida normal durante o tratamento? Pode e deve. Obviamente com bom senso. Aquela velha história, bom senso de canja de galinha não faz mal a Com ninguém. certeza. É papel do médico tentar interferir o menos na vida do paciente, mas com bom senso. Evitar grandes excessos, seja de comida, seja de se expor a situações de risco. Mas a tentativa hoje é que cada vez o paciente se desloque menos do eixo da sua vida durante o tratamento oncológico. Com relação ao trabalho, tem alguma alteração, doutor? Geralmente não. É claro que alguns pacientes sentem muito durante o tratamento, então isso é uma coisa que ele tem que pesar. Se vale a pena durante esse tempo mais intensificado, manter um trabalho, manter uma rotina de estudo. De 0 a 10, como você considera o avanço da quimioterapia de uns anos pra cá? Sem dúvida alguma, 10. A cura do câncer é possível, doutor? Já é possível e vai ficar cada vez mais possível. A gente vem passando por uma fase de muita mudança, de muita novidade. Então vai ficar chique show.